Cara, eu queria te dizer que esse é o canal mais acessível e mais democrático do YouTube. Porque, ó, depois de muitos comentários e muitos pedidos, eu tô gravando um vídeo aqui que vai te dar uma luz, que vai te ajudar muito a montar uma dieta completamente acessível e de baixo custo. Porque o meu objetivo aqui é fazer com que tu desperte, tu encontre uma luz para tua mudança, pro teu direcionamento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Acompanha aí. Pessoal, pois então, muito bom dia, eu tô gravando esse vídeo aqui exatamente terça-feira, são 10h41 da manhã, eu vou fazer de tudo para soltar esse vídeo antes do meio-dia, até porque o vídeo hoje tá bem rápido, mas antes eu queria te pedir um favorzinho, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa teu comentário pro finalzinho do vídeo, porque se tu gostou, tu comenta lá, tá? Já deixa teu like também, e ó, me acompanha em todas as outras redes sociais, porque eu solto conteúdo todo santo dia, mas sem enrolação, bora lá. Turma, o que eu preciso que vocês entendam em relação a isso, né? Quando a gente fala sobre fazer dieta, sobre montar uma dieta, a gente sabe que existe um certo investimento financeiro, tá bom? E muita gente reclama, todas as vezes fala assim, Reginaldo, eu não consigo não consigo iniciar uma dieta, não consigo ir ao nutricionista porque ele vai me passar uma lista de alimentos caros, ele vai me passar uma série de coisas e, sabe, eu não tenho uma condição financeira para estar investindo um quantitativo gigantesco em relação a isso quando eu vejo por aí, tá? Calma. Primeira coisa é, calma. Se você foi a um profissional, um nutricionista, isso a gente aprende na faculdade, sobre a questão de quando a gente enxergar o paciente, ter essa questão de entender a condição financeira da pessoa. Tanto questão financeira, questão social, questão da região onde a pessoa mora. Porque vou te dar um exemplo clássico. Pô, eu moro em Belém do Pará. Como é que eu vou pedir para alguém seguir uma dieta que tem morango todo santo dia, que tem kiwi, que não são frutas daqui, sabe? São frutas de difícil acesso e o custo bem elevado. Então a gente tem que entender que tem essa questão, tem essa realidade também, tá? Mas se você não tá indo no nutricionista, quer só montar a sua dieta por conta própria, eu vou te dar uma luz aqui, um certo direcionamento para você desconstruir da sua cabeça que dieta é algo super caro, que só vai dar certo isso, só vai dar certo aquilo, tá? Então a gente vai dividir o vídeo de hoje em 4 pontos, tá? Em 4 refeições. Café da manhã, almoço, lanche e jantar. Eu vou estar destrinchando aqui o que a gente pode estar utilizando de opções baratas, de opções acessíveis, tá bom? Porque assim, quando a gente fala de opção barato é muito relativo. O que pode ser barato para mim, para você pode ser caro e vice-versa, tá? Então bora falar de condições acessíveis. Tu lembras que a gente tem em outros vídeos aqui, eu comento sobre como a gente repartir uma refeição entre fonte de proteína, carboidratos e gorduras? A gente vai seguir o mesmo padrão, tá bom? Então quando a gente fala do nosso café da manhã, o que a gente tem de fonte de proteína, o que a gente tem de fonte de carboidrato, fonte de gordura? Cara, não tem muito para onde tu correr. Café da manhã, uma fonte acessível de carboidrato, não, mas é do que pão, cara, sabe? Pão, um exemplo, poxa, o pão aqui na minha cidade está custando em torno de 45 centavos a unidade, tá? Reginaldo, queria algo mais acessível como fonte de carboidrato, como algo que vai de fato ajudar na minha dieta. Cara, aqui em Belém do Pará, goma de tapioca é barato. Basicamente tá 4 a 5 reais uma goma de tapioca quase que de meio quilo. Isso rende demais, demais, demais. Então assim, tá entendendo que eu vou estar incluindo também uma opção para tua dieta mais baseada na tua realidade e também na minha. Se, por exemplo, tu for do sul e sudeste, a goma de tapioca pode ser um pouquinho mais cara, tá? Mas só te dando uma outra visão. Agora sim também, o que a gente pode estar usando como fonte de carboidrato, que é super barato, seja aqui, seja no sudeste, no nordeste, não sei no sul, mas é cuscuz. Tá? O flocão de milho que a galera usa, salvo engano, tá em torno de R$ 3,50 a R$ 4,00 um flocão de milho, pelo menos aqui na minha cidade, isso rende demais, 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 demais. Só quem é nordestino sabe o quantitativo que dá para você fazer quando você compra um flocão dele. Então, tu já percebes que a gente consegue ter diversas opções quando a gente começa a pensar um pouquinho, tá? Agora sim, fonte de proteína não tem muito para onde a gente correr, né? Questão de ovo. Tá? Ovo aqui na minha cidade custa em torno de 70 centavos a unidade. Reginaldo, em questão de queijo, cara, queijo já é um pouquinho mais caro, então não vou estar falando sobre a questão do queijo, só se você tiver uma condição legal para estar comprando. Mas basicamente assim, pão e ovo no nosso café da manhã. Assim, existem outras opções também que eu gosto de estar incluindo, como aveia, né? Dá para fazer um mingauzão de aveia. Só que a aveia, tu precisa ter um cuidado no quê? Porque se tu optar por aveia, o que tu pode usar como combinação para proteína? Não vai ser ovo. Já precisou comer ovo com aveia? Já não é um negócio assim tão legal. Mas se porventura você tiver a condição de comprar um whey protein, dá para você fazer um mingauzão de aveia. Tá custando, pelo menos aqui na minha cidade, em Belém,
Salvo engano, um pacotão de meio quilo de aveia está custando uns R$6. Tem umas marcas que custam. Tem outras marcas que vendem pacote de 3,50, mais de 170 gramas, que são as marcas mais caras, né? Quack, Nestlé, mas ainda assim se torna um pouco acessível, levando em consideração o quantitativo, sabe? 30 gramas que você vai estar utilizando de aveia e está rendendo basicamente mais de 4 a 5 porções a cada R$3,50. Você está conseguindo entender como a gente pode estar trabalhando em relação a isso e que a gente consegue se pensar um pouquinho mais, dá para a gente organizar uma dieta barata? Então assim, olha, fonte de carboidrato, fonte de proteína, fonte de gordura. Reginaldo, e as gorduras? Cara, se você for fritar o ovo, já vai gordura no ovo, tá? Tem gordura no ovo, então tu já consegue alcançar a tua fonte de gordura. Tem a questão do queijo, mas que você viu falando ainda há pouco, né? E tem também, cara, é difícil falar porque a gente sabe que o café tá muito caro, tá? Tá muito caro, mas tem pessoas que o café pode estar R$30 que a pessoa vai comprar e vai tomar. Então, como o café é algo que não tem caloria, fica ao teu critério querer tomar o café ou não. Tem também a questão do leite como fonte de proteína, aquela coisa toda. Então, tu imaginas que dá pra gente conseguir montar algo direcionado, algo legal. E assim, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que, cara, dá pra gente entender, dá pra gente montar algo. Acima de tudo, vem a questão das frutas, que é uma questão individual muito de questão de região, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, banana é barata, manga, nossa, manga tu pega na rua, é barato. São as duas frutas que mais tem acesso aqui. Aí tem as frutas que já são um pouquinho mais caras, que é no caso o mamão. O mamão aqui na minha cidade, ele tá custando em torno, pelo menos o quilo tá R$7 a R$8. É um pouquinho caro para algumas pessoas. Maçã, por exemplo, tá R$12 o quilo da maçã. Uma unidade de maçã aqui tá R$3, basicamente. Então assim, já se torna um pouco mais difícil o acesso, por conta dessa questão financeira, tá? Eu, graças a Deus, nunca deixei de comprar alguma coisa na minha dieta por questão financeira, porque eu faço um certo tipo de investimento, gosto de comer bem, mas obviamente sempre respeitando os limites financeiros em relação a tudo isso. Então, fruta é muito da questão da tua própria região, tá? Mas assim, eu acredito que banana seja uma fruta barata em todo lugar do Brasil. Tendo em vista que eu já passei um tempo de dieta no sul, no sudeste, só não no nordeste, não tenho como afirmar, mas acredito que seja uma fruta bem em conta. Então assim, olha a fonte de proteína que a gente tem, as fontes de carboidratos que são gigantescas, as opções também que incluem gordura, as opções das frutas. Então assim, poxa, começa a anotar tudo isso e vê as combinações que tu pode estar fazendo e coloca também no teu lanche da tarde. Que assim, não tem uma diferença muito grande entre o café da manhã e o lanche da tarde, né? São questão de lanche, são questões de coisas assim que dá para você montar, dá para você equilibrar. Agora, cara, para a questão que muita gente me pergunta, que eu acho que é uma coisa que é fundamental a gente deixar muito claro aqui, que é o que é o tendão de Aquiles, é a pedra no sapato de muita gente, que são as refeições sólidas, né, de tanto de almoço quanto jantar. Cara, assim, bem direto ao ponto. Fonte de proteína, cara, tem que ser frango. Tem que ser frango, não tem como tu comparar o valor de quilo do frango pro valor do quilo da carne. Bora lá, quanto é que tá o quilo do peito do frango? Aqui na minha cidade eu tô pagando R$22. Já paguei 17, hoje tá 22, deu uma aumentada. Assim como tem outras marcas, as mais famosas, que tipo tá 25, 26, mas ainda assim tu encontra um bom frango por 22 a 23 reais no máximo o quilo do peito do frango. Em contrapartida, se tu fores querer comer carne vermelha, cara, um picadinho de segunda, você encontra o quilo, tipo assim, que não é um picadinho tão legal assim, tu encontra o quilo a 26 a 27 reais. Se tu fores querer comer um patinho, pelo menos aqui no supermercado que eu vou, tá 35, tá 33. Então tem uma certa discrepância. Então não tem como a gente discutir. Tem que ser frango e acabou, como fonte de proteína. Reginaldo, e peixe? Depende mais uma vez do tipo do peixe, depende de onde você está comprando, porque peixe no supermercado é mais caro do que na feira, sabe? Tem essa questão também, se você vai gostar do gosto do peixe, aquela coisa toda, mas dá para incluir sim. Só que tem essa variação de preço em relação à questão do próprio peixe. Reginaldo, carne de porco, dá e não é tão caro assim. Só que depende muito do jeito que você gosta de comprar, se você escolhe de fato o corte legal, porque tem uma diferença muito grande. Vou falar de carne de porco, eu vou comprar costela, eu vou comprar paleta, eu vou comprar... Não, calma. Escolhe um corte do porco que seja mais em conta, entendeu? Bisteca, você tira aquela gordura, se torna um pouco mais magro a carne do porco, né? Tem também, agora sim,
as outras coisas que pouca gente comenta como fonte de proteína, mas que dá para incluir na tua dieta, que pouca gente sabe. Eu aprendi inclusive no Instagram do Léo Máquina, que dá para você incluir moela de frango. Moela de frango é uma excelente fonte de proteína, galera. Só que assim, você tem que fazer um bom refogado, você tem que preparar direitinho, se você vai querer cozinhar, se você vai querer grelhar, se você quer levar na panela de pressão, mas é uma opção. Eu comi uma vez, o gosto não me agradou tanto, só que assim, se eu tivesse focado, falasse, é isso que tem para comer, vamos para cima, eu vou comer isso daí, tá? Tem opção de fígado também, poucas pessoas gostam, mas dá para incluir na tua dieta. Então assim, olha o leque de opções que a gente tem. Outra coisa que eu esqueci de comentar sobre a questão do peixe, né? Pô, tem sardinha também, tá? Dá para incluir? Dá para incluir, só toma cuidado na sardinha que você for comprar. Tenta comprar aquela que você for olhar na embalagem tem pouco sódio, tá? Porque por ser um enlatado, tem um pouquinho mais de sódio, tá? Bora levar isso também em consideração. E assim, Reginaldo, qual a tua opção principal? Cara, peito de frango. Peito de frango. Peito de frango é um alimento muito versátil. Você pode fazer filé de frango, você pode levar ao fogo, você pode levar na airfry, você pode fazer picadinho, você pode moer, você pode fazer o que você quiser com o peito do frango, tá? Agora, Reginaldo, em relação à fonte de carboidrato, cara, carboidrato não tem pra onde correr. Ou é arroz ou é batata. Ponto. É isso. É isso, acabou, bora pra cima. Porque, pô, o quilo do arroz cru tá custando o quê? R$5 e rende demais. Porque você sabe que você preparar 1 quilo de arroz não vai render 1 quilo de arroz do produto pronto. Rende bem mais. Então, assim, não tem muito pra onde você correr. E já em relação à batata, é quase que equivalente, né? Você vai tirar a casca, você perde um pouco do peso, né? Mas assim, o quilo da batata hoje aqui escovada tá em torno de R$5 a R$6. E o da batata não tão escovada, tipo, tá em torno de R$4 a R$5, tá? Tem um valor um pouco menor, na verdade. Então, assim, não tem muito para onde você correr. São essas duas opções que a gente está te dando em relação à fonte de carboidrato. Existem pessoas que gostam, principalmente a galera do Nordeste, que gosta de trocar o arroz ou então a batata pelo cuscuz. É válido, é válido. Questão de gosto, preferência, o jeito que você for encaixar na dieta, dá para encaixar de boa, tranquilo. Então, assim, o meu objetivo desse vídeo aqui é te orientar, é te dar uma visão bem legal. Vou tomar uma aguinha aqui. Sobre como você pode estar fazendo boas escolhas para montar a sua dieta, sem, assim, ter muita preocupação. Reginaldo, só vou emagrecer se eu comer peixe, se eu comer aspargos, se o meu café da manhã tiver kiwi, se na minha refeição da tarde eu tiver whey, se eu tiver isso. Calma, não é assim. Dá pra gente, com uma certa quantia de dinheiro, fazer um investimento para conseguir comprar a sua dieta, tá? Então, assim, Reginaldo, em questão do feijão. Cara, feijão, mais uma vez, depende muito da tua realidade. O feijão tá um pouquinho caro, sim. Você não compra só o feijão, você tem que colocar tempero, tudo, aquela coisa toda. Mas levando em consideração que você quer fazer um bom investimento, dá para incluir feijão, sim. Cortar um pedacinho de carne para temperar, jogar uma cebola, jogar um tomate, jogar mais ervas lá, que fica bem legal e rende demais. 1 quilo de feijão rende muito. Digamos que se você fizer a dieta sozinho, dá para uma pessoa comer um pacote de feijão por semana. Tranquilo. Reginaldo, é um pacote de feijão por semana, tá bom? No meu caso, são 4 quilos de peito de frango por semana. São 4 quilos de peito de frango por semana. Em relação ao arroz, eu fico trocando arroz, batata, macarrão, mas enfim, tá? Enfim. Então, assim, tá conseguindo mensurar na tua cabeça como dá para montar uma dieta? E aqui eu não tô dando exemplos assim, caros, tá? Mas se a gente fosse encarecer a dieta, poxa, patinho moído, salmão, sabe? São cortes, são carnes que são um valor mais elevado. Não que sejam ruins, mas são valores mais elevados. Só que para a maioria das pessoas dá para consumir salmão todo santo dia, entendeu? Então, assim, olha como tu consegues ter uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada, baseada pro teu objetivo, seja para hipertrofia, seja para emagrecimento. O que vai dizer tudo isso é a questão do quantitativo, quanto tu vai querer manipular de comer isso, comer aquilo, pro teu objetivo. Mas os alimentos, na sua base, são os mesmos, tá? São os mesmos. Quando tu tem noção disso tudo, eu te recomendo o quê? Começa a pesquisar. Começa a ver receita, começa a ver outras coisas que tu pode estar encontrando no teu dia a dia, tá? Até 6 meses atrás, nem moela passava na minha cabeça que dava para fazer, que é uma excelente fonte de proteína, que dá para você incluir na sua dieta, basta você saber preparar, tudo na minha cabeça não tinha como.
Moela eu comia quando a minha avó fazia frango guisado, tinha lá uma moela, duas, a minha avó comia, eu nunca cheguei a comer, tá? Mas, depois que eu vi na internet, eu falei, caramba, de fato, dá pra consumir, dá pra comer isso daí, tá? Não vou dizer que é uma dieta hiper, mega, super barata, tá? Eu já fiz o teste. A minha dieta atual, se eu for economizar, assim, pra comer durante uma semana, de domingo a domingo, se eu for comprar somente o necessário, cara, somente o necessário, é em torno de R$160, tá? Somente o necessário, em torno de R$160. Por quê? Quilo do peito do frango, só aí no peito do frango é quase 100 conto. Quase 100 conto. R$23 aí dá 90 e poucos reais, então é só o peito do frango. Aí o restante é de arroz, de batata, pão, aquela coisa toda. Mas comendo no mínimo. Hoje, eu gasto por semana com a minha dieta em torno de 220, 230. Porque tem alguns luxos, né? Refrigerante zero, aí eu compro um molho especial, aí eu compro um outro produto, um iogurte, sabe? Tem um investimento. Então, para mim, tá acessível, tá de boa. Mas se você não tem toda essa condição, dá para segurar um pouquinho as pontas, dá para melhorar um pouquinho a dieta gastando menos, tá? Gastando menos. Então, tu conseguiu entender como dá para você montar uma dieta em relação a tudo isso? O meu objetivo do vídeo foi te dar uma clareada, vou fazer outros vídeos mais específicos falando como montar um café da manhã mais barato possível, como montar um almoço mais barato possível, como montar um jantar mais barato possível. Foi para te dar uma visão geral em relação a tudo isso. Turma, você gostou do conteúdo? Agora deixa aqui o teu like, deixa aqui o teu comentário, porque ó, o vídeo de hoje tenho certeza que te ajudou demais. Se você não sabe como montar uma dieta, eu tenho um e-book ensinando você a montar uma dieta. O link tá aqui na descrição, então já acompanha. Tem o link lá na minha bio também do Instagram. Mentalidade Inabalável é um outro e-book que eu falo somente sobre as questões mentais e emocionais que envolvem o processo de emagrecimento. E-book muito bom também. Promoção para você adquirir, ajudar o meu trabalho aqui. Qualquer tipo de suplementação, pai, ó, vai na Growth, qualquer tipo de manipulado, vai no Oficial Farm, porque eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar em todos os sentidos. No mais, tamo junto. E esse aqui, turma, é só o começo. Turmas da Metamorfose também estão abertas. Valeu!